sentar. Olha, nós estamos muito em casa hoje com o pregador, e o pregador está muito em casa hoje com a gente. Pastor, o Sérgio está com o microfone, acho. Não precisa. Pode também? Sérgio, pastor Sérgio do Zilec, Sérgio Ricardo Gonçalves do Zilec. Quando eu fui aluno do seminário, ele era um garotinho desse tamanhinho aqui. O pai dele foi um dos meus mais marcantes mentores intelectuais e teológicos, pastor Darcy do Zilec. E depois desenvolvemos uma amizade muito próxima, Darcy, Nancy, Sérgio, Heloísa, a gente convivendo com a família, ainda lá nos tempos do seminário. Depois, nossa igreja está muito em casa com ele aqui, porque quando o Sérgio foi ordenado, começou sua vida ministerial, ele, nos primeiros momentos da sua vida ministerial, foi pastor dos jovens e adolescentes aqui na nossa igreja. Os jovens e adolescentes que hoje são pais de crianças e de adolescentes estiveram trabalhando com o Sérgio aí há vários anos atrás. Sérgio hoje é pastor da Igreja Batista de Marapendi, casado com Liliane Zambrotti, pai da Letícia, e é presidente da Convenção Batista Carioca. E eu achei bastante significativo que nós tivéssemos não só o pastor Sérgio aqui, pelo que ele representa para a gente, na nossa igreja, mas também por ele representar a nossa convenção nesse contexto do aniversário da nossa igreja. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui, viu? Lá se vão 37 anos entre idas e vindas nessa amizade com o pastor de vocês. Eu considero este púlpito aqui, na vigência e na coordenação do pastor Novaes, como o principal púlpito do Rio de Janeiro. Eu nem falo do púlpito batista do Rio de Janeiro. Eu falo o principal púlpito do Rio de Janeiro. O pastor de vocês, e você sabe muito bem disso, ele conjuga três coisas muito importantes para um púlpito: profundidade, lucidez, e aí tem o champignon, que é do Novaes, né? Que é a retórica dele, que é impagável. É um privilégio estar com vocês. Trago um abraço da Convenção Carioca, uma profunda gratidão a esta igreja e ao pastor dela pelo apoio ao trabalho denominacional. Eu queria convidá-lo e convidá-la a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Nós vamos ler só a parte A. 2 Reis 4, 38, só a parte A deste verso. Eliseu voltou a Gilgal e havia fome na terra. Eliseu voltou a Gilgal e havia fome na terra. Uma das coisas que é mais impressionante no texto bíblico não é só o fato de que Deus usa ele para ministrar o nosso coração e falar aquilo que nós precisamos ler e ouvir da parte de Deus, mas também o que é impressionante no texto bíblico é o realismo com o qual ele trata a vida dos seus personagens. Aliás, se você pegar os heróis da Bíblia, todos eles, sem exceção, são anti-heróis. Nenhum deles tem vocação para ser um herói. Nenhum deles tem o perfil de um herói. Nenhum deles tem o valor de um herói. E essa propositura da literatura bíblica, ela é, de fato, para realçar que aqueles homens que hoje nós reputamos, e aquelas mulheres que hoje nós reputamos como heróis e heroínas da fé, eles foram
e continuam sendo assim considerados, simplesmente porque o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de cada um deles, e porque o poder de Deus foi revelado na fraqueza de cada um deles. É por isso que os anti-heróis são os escolhidos. É por isso que os anti-heróis são aqueles que são colocados à baila no texto bíblico, para que nós olhemos para eles, porque os dramas deles são os nossos dramas também hoje. Ora, quem é que não tem uma família, ou nunca pensou na família que gostaria de ter e que não tem? Esse era o caso de Ana, mãe de Samuel. Quem é que apostaria alguma ficha em Davi como um guerreiro, como um rei, como um líder, sendo que nem o pai dele, nem os irmãos dele colocavam qualquer crédito naquele moço? Quem é que seguiria Sansão, um cara de uma força incrível, mas também de uma fraqueza moral de igual proporção? São esses anti-heróis com seus dramas que constroem a revelação do poder de Deus nesses dramas. E aqui nós estamos diante de um drama. O povo de Deus estava em recessão. A palavra diz aqui que havia fome na terra. A dificuldade do povo de Deus era imensa. Tanto que Eliseu consegue alguma coisa a mais de diferente para comer quando ele vai estar na casa da sunamita, que faz um quarto para o profeta. Está em 2 Reis, capítulo 4, é esse capítulo que nós estamos lendo, o verso 38. Você vai ver que no início do capítulo há uma carestia tão grande que o banco vem tomar a própria família de um filho do profeta, de um seminarista, porque ele ficou preso no rotativo do cartão. Só que ele morreu. E aí a mãe, a viúva, mãe, se desespera e vai até o profeta e pede uma solução. Ora, aquele tempo era um tempo de recessão profunda, não muito diferente do tempo que nós vivemos no nosso país. E aí a grande questão nesses tempos de recessão é para onde nós vamos? Para onde nós devemos ir? E me parece que Eliseu resolve tomar a decisão correta, que é voltar a Gilgal. E eu queria pensar com você nessa manhã sobre algumas aplicações possíveis dessa ideia de Gilgal e como é que ela tem elementos para alimentar a nossa fé em tempos de recessão. E boa parte que eu vou falar aqui está em Josué 4 e 5, as referências que eu vou fazer. Gilgal é local de espera. Quando é que o povo tem esse encontro com Gilgal? É quando eles estão na antessala, Josué capítulo 4, verso 19, quando eles estão na antessala da conquista. Quando vai começar o processo de conquista de Canaã, daquilo que Deus havia prometido ao povo. Eles param em Gilgal. Veja, a vida cristã nem sempre se dá, com alguns, entre aspas, acasos, tropeços, trupicões que nós damos, e aí que parece que Deus descortina uma oportunidade para nós a partir do que era para nós o nada, como se fosse, então, o mais profundo acaso. A vida cristã também se dá a partir de contemplações. Às vezes Deus manda a gente para um lugar,
para que a gente veja o que é que ele vai fazer. E para que a gente veja bem onde ele vai fazer. Gilgal foi esse local de espera. Pare um pouco aqui. Olha lá para Jericó. As portas da cidade estão fechadas para vocês. Meu querido, as portas podem se fechar para a gente aqui e ali. E é nessas horas que Deus manda a gente parar em Gilgal. Porque as portas que estão fechadas, e que são aquelas pelas quais nós devemos traspassar e transpor, Deus vai abri-las em algum momento. E às vezes Deus abre rompendo as batentes da porta, como foi com a queda dos muros de Jericó. Às vezes Deus abre simplesmente com um vento impetuoso, às vezes Deus abre essas portas por dentro. Seja como for, Gilgal é esse local de espera para cada um de nós, na antessala da conquista do que Deus tem para nós como pessoas e também como igreja. E aí tem uma coisa aqui que é muito interessante, e eu gosto de falar isso sempre, porque às vezes você vai se deparar com gente na sua vida que infelizmente vai fazer mal a você. O que fazer com aquele e com aquela que fazem mal a gente? A modinha hoje, entre os cristãos, é mandar Deus fuzilar. Ó Deus, que uma R15 encontre aquele filisteu incircunciso na esquina da casa dele. Quando alguns não resolvem pegar uma R15 para tratar do problema. Meus queridos, quando alguém fecha as portas de modo proposital a você, quando alguém fizer algum mal a você, deixe que Deus vai tratar. Não coloque você as mãos nisso. Há algum tempo atrás eu preguei essa mesma mensagem numa outra igreja. E aí quando eu estava falando, quando acabou o culto, na despedida veio um rapaz, e ele estava com um boné e com um belo de um inchaço, um esparadrapo aqui na sobrancelha. E eu falei, meu Deus do céu, o cara forte pra caramba. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei nem em que briga esse moço entrou. E também não quero nem saber. Vai que ele encrespe comigo. Eu vou apanhar muito aqui. E eu falei para ele assim, olha, melhoras para você. Despedi o resto do povo com o pastor daquela igreja, e aí fui para o gabinete pastoral. Quando eu chego no gabinete, quem está no gabinete? O rapaz. E aí o pastor falou assim, entra, Sérgio, eu quero que você fique aqui também. Eu acho que o pastor estava com tanto medo quanto eu. E aí eu entrei, sentei, e a história foi que ele estava num condomínio com a sua moto, e uma moradora do condomínio fez uma manobra desavisada, pegou na moto e ele se arrebentou no chão. E o que é que ele estava pensando em fazer naquela manhã? Ele estava pensando em ir lá e acertar as contas com aquela moça. E aí se deparou com essa palavra, deixe na mão de Deus.
Talvez você aqui hoje esteja pensando em acertar as contas. Eu vou repetir para você. Deixe nas mãos de Deus. Porque a misericórdia com a qual Deus lhe trata, Ele vai tratar essa pessoa, e com a justiça que Ele lhe trata, Ele também vai tratar esta pessoa. Gilgal é um lugar de espera, mas Gilgal também é um lugar de memória. E quando os irmãos e irmãs aqui estão caminhando para celebrar os 83 anos dessa igreja, é importante relembrar a sua história, relembrar os pastores que passaram aqui, relembrar com todo carinho, tá? Porque ele era meu avô postiço no seminário, relembrar aquela carequinha reluzente do pastor Davi Malta, relembrar as coisas que Deus fez na vida de cada um, as experiências que cada um teve nesta igreja, em alguma aula na escola bíblica, em algum momento no ensaio do coro, em algum culto em que Deus falou ao seu coração por uma música, por uma oração, por uma leitura, ou mesmo através da palavra refletida a partir dessa plataforma, deste púlpito. Gilgal era um local, um lugar de memória. E por que é que Eliseu, então, reforça essa ideia? Porque foi em Gilgal que o povo parou assim que passou a pé seco pelo Rio Jordão. Meu querido e minha querida, aquela experiência foi uma experiência crucial para a liderança de Josué. E aquela experiência foi uma experiência crucial para a vida do povo de Deus, de relembrar e experimentar agora com seus próprios pés aquilo que boa parte do povo que ficou no deserto experimentou na saída do Egito. O que é atravessar um lugar que tem água a pé seco, porque as águas foram represadas. E não porque mandaram construir uma represa, mas de modo miraculoso. É preciso, muitas vezes, que nós estabeleçamos os nossos memoriais. A palavra de Deus diz que Josué construiu um monturo, que é a forma do Instagram. O Instagram primitivo era botar um monte de pedra no lugar da experiência. Em vez de ter uma foto e um relato, era um monte de pedra. E aí qualquer pessoa que passa ali fala assim, o que é isso aqui? Essas pedras não são naturalmente empilhadas, alguém as empilhou. Por que é que foram empilhadas? E aí cada um lembraria da experiência que teve, e cada um diria para aqueles que não tiveram aquela experiência, o que foi que eles experimentaram, testemunhariam do poder de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos de memoriais. Porque na hora da crise, meu querido, na hora da escassez, é preciso lembrar de um Deus que nos proveu tudo que nós temos até hoje, que nos sustentou até esse momento em que nós vivemos. Na hora da dificuldade, na hora da falta de perspectiva, nós precisamos remontar aqueles momentos da nossa vida em que também nós não tivemos essa perspectiva à nossa frente. E de uma forma maravilhosa, Deus abriu uma porta para a gente. E alguns têm dificuldade de fazer esses memoriais que são essenciais para a fé, porque diz que a fé cristã é uma fé que olha para frente. É verdade, ela olha para frente. E diz que não pode olhar para trás. Aí é mentira. Porque a única condenação do olhar para trás é de uma vida pregressa sem Deus. A figura é olhar para o Egito. Essa
Esse olhar a Bíblia condena, mas o olhar para os feitos de Deus, para as experiências que nós tivemos com Deus, esse olhar a Bíblia estimula. Em Hebreus capítulo 11, quando o autor vai falar sobre Abraão, a fé de Abraão, ele vai dizer que Abraão considerou aquele que fez a promessa. A ideia de considerar ali é a ideia de parar, olhar para trás, ver todas as vezes, revisitar todas as vezes em que Deus tinha prometido algo a ele, e mais, revisitar cada cumprimento de promessa que Deus deu a ele. E aí, quando Deus chega com a promessa mais doida, porque era um homem, segundo o autor de Hebreus, amortecido, é a linguagem bíblica para isso, e Sara não podia ter filhos, ou seja, dali não era para sair nada, mas é dali que sai Isaac. Nesse momento crucial é que sai Isaac. Então veja, quando Deus faz uma promessa maior para cada um de nós, o que vai sustentar a nossa fé nessa promessa não é só a nossa experiência com o caráter de Deus, mas também as nossas experiências com tudo aquilo que Deus já cumpriu na nossa vida. Quantas vezes Deus falou uma coisa para você que Ele iria fazer? E quantas vezes o que Ele falou que iria fazer, Ele o fez? Gilgal é um lugar de memória. Mas Gilgal também, meus irmãos e irmãs, é um lugar de pacto. Josué 5,9 diz que os homens foram circuncidados em Gilgal. Porque tinha toda uma geração que não tinha passado pela circuncisão. E esse era o sinal externo de uma pertença a Deus. O que Paulo vai dizer em Gálatas, que nós temos um sinal interno dessa pertença a Deus, que é a circuncisão do coração. Esse movimento era um movimento, então, de prenúncio, de prefiguração do que seria a real circuncisão espiritual, que é aquela que é feita por Deus na nossa alma. Gilgal foi um lugar de pacto. E quando nós repactuamos as coisas com Deus, logicamente há coisas que vão doer na gente, como o povo ficou dolorido em Gilgal. E há horas, meu querido e minha querida, que Deus tem que vir fazendo uma poda na gente, para o nosso bem. E essa poda é feita especialmente nas horas em que o pastor e os pastores dessa igreja sobem ao púlpito para pregar e expor a palavra de Deus. É nessas horas, especialmente, em que começa algumas podas na gente. E olha, dói. Tem vezes, acredito eu, que você deva sair dolorido daqui. Eu me recordo uma vez, ainda ali de jovens no Barro Preto, em Belo Horizonte, que o pastor da igreja, o pastor Arlécio, ele chegou lá no púlpito da igreja naquele domingo, mas parece que tinha tirado a cinta, sabe? E E eu olhei assim, nossa, o pastor está batendo muito hoje. Mas eu gostei. E quando eu saí, eu falei assim, pastor, muito obrigado pela sua mensagem. Tempos depois eu fiquei pensando naquilo que eu fiz, né?
Poxa, isso aí não é uma espécie de comportamento de alguém que valoriza o apanhar, né? Assim, parece meio masoquista, né? E aí, como pastor, raras vezes, mas algumas poucas vezes, Deus me deu uma mensagem pesada, que pesou meu coração, e que eu fiquei a semana inteira lutando para não pregar ela, pensando em outros textos, mas não saía nada. E aí eu tinha que pregar aquela mensagem. Quando eu pregava, as pessoas vinham agradecer. Ou os crentes são um bando de masoquista, ou a gente precisa muito de correção. Veja, meu querido e minha querida, a forma como Deus trata a gente é na hora em que nós nos dispomos diante dele, nesses momentos em que nós repactuamos a nossa vida com o Senhor. E esse pacto é importante para que a gente não perca o horizonte daquilo que Deus vai fazer com a gente. Eu acho muito interessante que na saída do Egito, e na sua Bíblia tem isso, o TRT divino, Tribunal Regional do Trabalho dos Céus, providenciou uma indenização trabalhista para os hebreus. E os egípcios pegaram seus ouros no melhor estilo Radija, Ixalá, foi tirando tudo e deram para os hebreus. Sem ninguém botar uma espada, sem ninguém ameaçar com advogado, nada. Eles foram dando. E os hebreus, então, saíram com uma indenização em ouro do Egito. Mas é interessante que aquilo que era para ser uma bênção se transformou num símbolo de maldição. Por quê? Na primeira oportunidade, os hebreus vão e dão todo aquele ouro para Arão. E Arão diz que jogou no caldeirão, que não era do Hulk, mas jogou no caldeirão, nem do Mignon, joga no caldeirão. Quando diz Arão que depois de um tempo, o ouro já dissolvido, pula um bezerro lá de dentro. Porque foi essa expressão que ele usa para Moisés. Me deram, eu coloquei no caldeirão, e quando eu vi, tinha um bezerro de ouro. Se nós não tivermos pacto com Deus, quando Deus nos der aquilo que nós tanto pedimos, que é a nossa bênção, uma bênção específica, possivelmente essa bênção vai ser um instrumento de maldição para nos afastar dele. É por isso que é importante que haja conexão com Deus, pacto. Por fim, Gilgal era um local e ficou conhecido como um local de esperança. E talvez esse seja a propositura que mais tem a ver com essa volta de Eliseu a Gilgal. Qual era a esperança do povo lá em Josué 4 e 5, diante de Jericó? É que Deus iria cumprir aquilo que havia prometido de dar a Canaã a eles, que eles conseguiriam passar por Jericó, que era o primeiro e grande obstáculo para aquela conquista. Tem gente que olha para o obstáculo, o primeiro grande obstáculo, e já arrefece. Aquele povo precisava alimentar a sua fé,
E Gilgal se tornou então um local da esperança de que Deus iria cumprir aquilo que havia prometido. Em outras palavras, em Gilgal o povo aprendeu a seguinte expressão: Deus vai nos tirar dessa. Deus vai nos tirar dessa. Seja essa o que for. E olha, é exatamente essa expressão que compõe esse quadro aqui, porque diante da fome, a única coisa que restou aos seminaristas no preparo para comer, diante da fome existente, foi tomar um caldo, uma sopa, né? Uma coisa é você querer ir tomar um caldo, né? Outra coisa é você ter que tomar um caldo. Uma coisa é você gostar do caldo. Outra coisa é você ter que passar a gostar do caldo. Porque não há outra comida. E aí, Eliseu manda pegar umas raízes para jogar na panela, e daí sim formar um caldo de ervas, se ainda fosse de ervilha com bacon. Passava bem passado, mas passava. Mas para formar esse caldo de ervas. E um dos caras falou assim, não, está muito pouco essa palavra. Vamos, deixa eu dar um jeito aqui. Eu encontrei um negocinho que está bem brilhosinho ali. Eu vou pegar essas colossíntidas e vou jogar na panela também. Porque o que não mata engorda. Aliás, esse é o meu ditado de vida. Por enquanto não matou. E aí, meus queridos e queridas, quando eles vão começar a comer, começa a dar uma reação estomacal fortíssima. E eles começam a gritar, morte na panela, morte na panela. E novamente Gilgal, e a ideia de Gilgal entra em ação, porque Deus vai tirar vocês dessa morte na panela. E aí Eliseu, como bom profeta cearense, sai com a fórmula, verso 41, trazei farinha. Farinha cura tudo. Trazei farinha. Jogou farinha, após jogar essa farinha, a morte foi retirada e eles puderam comer. Deus novamente tirou eles daquela situação. Meu querido e querida, se a nossa vida por vezes enrosca em situações em que nós ficamos meio que manietados por elas, eu quero dizer a você, com todas as letras, que Deus vai te tirar desta situação. Mesmo sabendo o que é, mas Deus sabe. E Ele vai te tirar. E você vai celebrar a Deus pela libertação que Ele vai lhe dar. E aí, para terminar, eu queria perguntar a você, talvez você se pergunte, mas onde está Gilgal? Eu vou ter que ir lá para a Palestina para encontrar esse local e ficar lá um tempinho, para que tudo isso aconteça comigo? Meu querido e minha querida,
A nossa Gilgal hoje é a igreja a qual nós pertencemos. A sua Gilgal chama-se Igreja Batista Barão da Taquara. E que você não se esqueça disso. Esta é a sua Gilgal. Lugar de pacto, lugar de memória, lugar de esperança. Deus vai te tirar dessa. Amém?